Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer aqui algumas coisas sobre o sono, sobre a rotina de sono do Emanuel, coisas que me ajudaram bastante e eu acho que podem ajudar outras mamães também. Então vou falar um pouquinho sobre a rotina de sono dele, como que foi desde o início e nesses primeiros meses. Então fica aí e acompanha comigo. Então, antes do Emanuel nascer, eu sempre gostei bastante de estudar sobre como que seria, né, depois. Eu queria cuidar da melhor forma possível do meu filho. Então, eu sempre busquei muita informação e sempre gostei de estudar sobre o sono, sobre a amamentação, que eu já falei aqui no canal, sobre introdução alimentar. Eu já fui pesquisando algumas coisas, né, sobre... inclusive sobre a amamentação e sobre o sono do bebê, coisas que prejudicam o sono do bebê e coisas que também ajudam a melhorar. Então eu vou dar algumas dicas aqui das coisas principais que me ajudaram com o sono dele, apesar de ser muito imprevisível, né? Porque a cada salto de desenvolvimento ele vai mudar a qualidade de sono do bebê. Então, assim, eu vou trazer algumas dicas aqui que eu achei que me ajudaram e eu espero que ajude vocês também. Bom, quando o Emanuel nasceu, ele mamou ali nos primeiros minutos que eles colocaram ele no meu peito e depois ele dormiu, mas ele dormia muito. Ele dormiu assim praticamente um dia inteiro e não mamou. Então, assim, eu sabia assim que os bebês eles têm essas três necessidades básicas no início, que é trocar fralda, mamar e dormir. E aí eu fiquei preocupada, né? Eu falei assim, meu Deus, ele não tá mamando, ele não tá mamando. E nesse primeiro dia, se eu não me engano, até 2 dias, não tem problema eles ficarem sem mamar, né? Então ele dormia muito, mas eu acordava ele. Eu fazia de tudo para acordar ele, para ele conseguir mamar, se alimentar, né? E conseguir dormir melhor. Então, uma coisa importante é ele estar conseguindo se alimentar bem, né, também. Mas essa não é a primeira dica ainda. Eu vou começar com o que eu acho que foi mais eficaz comigo, que é o ruído branco. Som de secador, som de chuva, piano para bebê, som de útero. A gente encontra no YouTube todos esses sons e eu passei a utilizar bastante. No início até eu era meio assim, falei assim, eu acho que agora não precisa, acho que agora ele vai conseguir dormir. Aí ele ficava chorando, aí chorava. Aí o Guima falava assim pra mim, Mi, não se estressa não, coloca isso agora, coloca já, vamos usar esse negócio aí, se funciona, vamos usar. E aí a gente ligava toda hora. E, enfim, acostumamos a passar o dia com esse ruído branco, com esse som de secadora. Eu acredito que é o que mais funciona aqui, é o som de secadora aqui em casa. E a gente deixa assim, tanto para ele iniciar o sono, a hora de relaxar, e a gente deixa a noite inteira. Fica a noite inteira ligado, aquele som, às vezes incomoda a gente, mas eu deixo bem baixinho, vou lá e abaixo de vez em quando, deixo bem baixinho, que eu vejo que tá muito alto, eu sei que começa a me incomodar, então eu acredito que começa a incomodar ele também. Ou de repente atrapalha também, né? Então eu vou lá, deixo bem baixinho e ele fica a noite inteira praticamente, todos os dias tá aquele som de secador. E ele também gosta de ficar olhando eu secar o cabelo. É o programa favorito do Emanuel, é olhar eu secar o cabelo com um secador. Outra coisa que ajuda muito o bebê dormir melhor é ter pouca estimulação. Eles falam que a hiperestimulação, principalmente nos primeiros meses, atrapalha demais o sono do bebê. Conversa alta, som alto, enfim, luzes, né, que podem incomodar a criança, incomodar o bebê. Lá dentro do útero ele ficava no escurinho, né, pouca estimulação, só o barulhinho ali do útero da mãe, do corpo da mãe. E não tinha muitas luzes, então assim, logo que o neném sai, imagina pra ele, né, que sofrimento que é ele sair da barriga da mãe e já ver aquele monte de luz, principalmente lá na sala de cirurgia, né, já é aquele monte de luz lá, e aí de repente em casa começa a chegar visita, começa
uma pessoa aqui, outra ali, um entra e um entra e sai, e enfim, acaba que estimula demais a criança e a criança fica exausta, o bebezinho fica exausto ali naqueles primeiros meses dele. Então eu acho que é pouca estimulação. Inclusive, o Emanuel nasceu em época de pandemia, né? Então eu acredito que por um lado foi ruim, né? Claro, porque a gente não pôde ter quem a gente gostaria de ter ali junto com a gente, né? Mas por outro foi muito bom, porque diminuiu. Diminuiu, na verdade, assim, zerou, né? Não podia ter visita nenhuma. Então ficou só por minha conta e do Guima, né? Da mamãe e do papai. Então, assim, foram poucas visitas. A gente aproveitou bem ali os primeiros meses dele, né? E a gente deixava ele só dormindo, ele só dormia, trocava a fralda, mamava, voltava a dormir e assim por diante. Então, assim, a gente nunca estimulou muito ele e a gente percebeu que era muito bom. Outra coisa importante, outra dica, né, na verdade, é sobre rotina mesmo. Rotina no geral. A gente sabe que o bebê, como eu falei aqui, ele só mama, troca a fralda e dorme. Mama, troca a fralda e dorme. E com o passar do tempo ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo outras coisas, né? E a rotina vai mudando. A gente sempre vai ter que mudar essa rotina aí até, enfim, sei lá quantos anos. Mas eu percebi assim que a gente precisa, a rotina é importante. Percebi não, gente, eu estudei e a rotina é importante. A gente precisa diminuir as luzes quando tá anoitecendo, se possível deixar aquela luz natural e o quarto vai escurecendo sozinho, até ficar totalmente escuro. E de manhã, quando amanhecia, a gente já acendia as luzes e aí a gente já colocava uma musiquinha, alguma coisinha, para ele acostumar que aquela hora era a hora do dia. E à noite, quando diminuíam os sons, quando diminuíam as luzes, ele sabia que era para ele começar a relaxar e seria a hora do período mais longo de sono dele, né? Então, acredito que isso funciona para todo mundo. A gente sabe quando amanhece que a gente tem que acordar, a gente tem que levantar. E a gente sabe que à noite nosso corpo já vai ficando mais lento, mais devagar, vai sabendo já que está escurecendo e está chegando a hora de relaxar. É a parte boa do dia, né? A gente dava banho, né, nele no final do dia, né? Então também ajuda muito a relaxar o bebê. Um banho morninho, quentinho, e depois ele ia pro peito e aí ele dormia tranquilamente. Bom, sobre a temperatura pro bebê dormir, eu li que os bebês dormem melhor no frio, né? E o Emanuel, ele sempre foi muito calorento. Aqui na Inglaterra, as casas elas são aquecidas, né? Então a gente deixa a temperatura aqui dentro de casa entre 24 graus e 26 graus. E a gente deixa ele dormir ali só de body, ou às vezes com um macacão de algodão fininho. E ele sempre dormiu bem e ele nunca gostou de coberta. Agora ele tá com 6 meses e meio. E aí a gente tá colocando ele no saco de dormir. O saco que fecha aqui, né? Não tem problema de ele ir pra dentro do saco. Não tem problema de sufocamento nem nada disso. Mas como ele não fica com coberta e ele tá virando, então aí a gente colocou ele dentro do saco de dormir. Mas no início ele era muito calorento. Então, e eles falam pra gente não medir a temperatura da criança pelas extremidades, que é as mãos e os pés, né? Porque as mãos e os pés eles vão estar sempre geladinho. Então isso, para medir a temperatura você mede na testa ou aqui no peito. Enfim, ele sempre foi muito calorento e aí a gente cobria ele e ele fazia assim com as perninhas, jogava a coberta. E ele não parava enquanto a coberta toda não saía. Então nunca deu certo coberta com ele. E quando eu preciso, que eu percebo que está mais frio que para mim, mesmo com a temperatura alta, às vezes a gente acha que está mais frio ou mais quente, né? Então, ou eu coloco um body, uma calça nele, ou eu coloco um macacãozinho, mas eu tento sempre deixar as mãos e os pezinhos dele de fora. Outra dica que eu vou te passar aqui é sobre você reconhecer
os sinais de sono, né? O olho vermelho, ele começa a esfregar o olho, a sobrancelha fica vermelha, ele começa a bocejar, ele começa a ficar irritado. Então é importante, muito importante você saber reconhecer para não passar do horário e o bebê ir ficando exausto, né? Então quando eu percebo que ele tá começando a reclamar, que ele começou a esfregar o rosto, esfregar o olho, eu já coloco ele no peito e ligo ali o ruído branco e faço ele dormir. E a dica final aqui que eu vou te dar é sobre o que funcionou comigo. Isso aqui que eu tô passando aqui é o que funcionou comigo. Então eu quero que você perceba isso, quero que você tenha a sua própria experiência. E é assim, né? Cada mãe tem a sua própria experiência, cada bebê é único. Não tem como você seguir padrões, né? Quanto a isso, porque cada uma vai ter uma experiência. O Emanuel não teve muitas cólicas, né? Ele teve muito pouca cólica nesses primeiros meses aí. Então, isso me ajudou muito. Ele só mamou no peito. Isso também é uma grande diferença, porque bebês que mamam fórmula, às vezes tem muito mais cólica do que bebê que mama no peito, né? Então, assim, todo bebê vai ser diferente, toda experiência vai ser diferente. E, enfim, cada mãe vai saber reconhecer o que é melhor para o seu filho, né? Acho que a gente vai muito na intuição também, né? E funciona muito a intuição da gente, né? Da mãe, do pai, às vezes o pai dá uma dica ali que a mãe tá tão exausta, que a mãe tá tão longe, tá tão perdida, e às vezes o pai falou uma coisa e dá certo, o que já aconteceu aqui em casa. E acontece bastante, viu? Então isso é muito importante. Inclusive rede de apoio. Ter ali uma mãozinha ali do pai junto, uma mãozinha não, né? Às vezes é o corpo inteiro, porque a mãe precisa descansar, né? Então, rede de apoio também é muito importante. Isso é uma outra dica que eu não tinha notado, mas que é muito importante. E a dica final são os passeios ao ar livre. Gente, é impressionante como funciona. O barulhinho externo lá fora, o balanço do carrinho. Nossa, o Emanuel ama. E é uma coisa que funciona muito. Se a mamãe puder fazer um passeio pela manhã e um passeio no final da tarde, nossa, vai ser ótimo, principalmente pro bebê que tem dificuldade ali para fazer as sonequinhas do dia, né? Porque quando ele não faz as sonecas do dia direito, a parte da noite também vai ser mais complicada, né? E eu percebi assim que ajudou muito os passeios ao ar livre. Tanto assim, o bebê respira outros ares, né? E sempre que a gente sai, normalmente a gente sai pela manhã, a gente faz um passeio no dia, mas esse passeio é bem demorado, leva de 2 a 3 horas. Às vezes até 4 horas a gente fica fora. A gente ficou fora já mais de 4 horas e ele dormiu o passeio inteiro. Assim, a gente põe o carrinho na rua, coloca ele dentro e quando a gente começa a andar ele dorme e aí só acorda quando a gente chega em casa. Então é impressionante como ajuda demais. Se o bebê tá com dificuldade de dormir, põe ele no carrinho e vai dar um passeio, porque funciona. E essas foram as minhas dicas. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Alguma mãe de primeira viagem, porque eu também sou mãe de primeira viagem, nós somos pais de primeira viagem, a gente também está aprendendo e a gente aprende todos os dias uma coisa nova com o Emanuel. A gente aprende que todos os dias vai ter alguma pequena mudança na rotina dele, né? Apesar que também a gente tem que se adaptar, né, ao bebê. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like aqui no vídeo. Me segue lá no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram também eu mostro aqui algumas coisas da nossa rotina durante o dia. E dou também dicas lá. E eu vou trazer outros vídeos aqui. Tem um outro vídeo sobre a rotina de sono dele, que são sobre as sonecas, sobre principalmente o 4º mês, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. O 4º mês tem aquela regressão de sono, eu quero contar como é que foi essa experiência. Então se inscreve aqui no canal para você receber esse vídeo assim que ele for lançado.
assim que ele sair. E eu fico por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!